Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso videocast Líder com Líder. E hoje é um dia especial, a gente não está no Estúdio Terra, a gente está no evento da Zux, um evento onde muitos líderes se encontram para falar de tecnologia, inovação, criatividade, enfim, é um repertório fantástico. E hoje, aqui na nossa sessão, nós vamos falar sobre cibersegurança, um tema que nos preocupa muito, em especial as empresas. E temos aqui com a gente duas gigantes da indústria, o André Cisco, da Braskem, e o Kleber Ciso, da Klabin. Falando aqui um pouquinho, a Braskem é líder global em soluções químicas e petroquímica, e a Klabin é a maior produtora e exportadora de papel do Brasil. Ou seja, estamos aqui realmente com empresas de peso e com pessoas que conhecem do tema, né, de cibersegurança. E Karina aqui, minha grande parceira da Vivo, sempre aqui me apoiando no bate-papo. E pessoal, eu queria começar aqui com uma curiosidade, que é o seguinte: como criar uma cultura de segurança em empresas do porte de vocês? Um porte que milhares de pessoas, fornecedores, tal. Como é que você cria essa cultura de segurança? Boa tarde para todos. É um prazer estar com vocês aqui. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar com um amigo aqui também, né, colega. Eu acho que é um cenário para a gente desafiador todos os dias, né? Acho que os criminosos, o cybercrime está cada vez mais potencializando aí os desastres que vêm acontecendo no cenário das grandes, médias e pequenas empresas, né? Não é mais em particular uma questão só das grandes empresas hoje, né? O cidadão individual está sofrendo também com os ataques. E para mim, o desafio é ter uma estratégia onde você consiga trabalhar em todas as camadas, né? A segurança ela é desenhada e feita para ser dividida em camadas e que a gente consiga trabalhar em cada uma delas, trabalhando no tripé ali de pessoas, né, processos e tecnologias, e trabalhar duro, né, com um programa também forte, acredito, de conscientização, porque as empresas investem milhares, milhões de dólares aí anualmente, né? Só que, às vezes, um clique de uma pessoa pode colocar tudo em risco. Então, o processo de conscientização em todos os níveis na companhia é algo bastante importante e relevante para a gente. Boa tarde, obrigado pelo convite. André já falou bastante coisa em relação a como você consegue engajar as pessoas no tema de segurança cibernética, né? Eu acho que na indústria também não é diferente, a gente tem um público muito diverso, né, André? Então a gente tem uma população gigantesca, de níveis de educação também de forma diferente. Então a ideia é a gente entender como a gente comunica e chega nesse público de forma que consegue tocar aquela pessoa, né? Acho que uma coisa que vale a pena a gente investir é a gente associar, né, a vida privada com a vida corporativa. Então hoje o pessoal, todo mundo, tudo tem um celular com banco, WhatsApp. Então a gente aproveita essa migração para a tecnologia para a gente dar algumas dicas de segurança, que automaticamente a pessoa vai começar a ter um engajamento melhor de segurança na parte corporativa, né? Eu acho que a educação, né, é um dos fatores importantes aqui quando a gente está numa companhia, né? E falando de cibersegurança, que é um tema muito novo, né? Eu acho que segurança cibernética vai estar sendo um tema na escola, por exemplo, né? E hoje não é, né? Então, o papel das empresas é fazer esse papel de educação, para a gente reduzir o risco, né? E segurança é risco. Então, a gente mede o risco, vê o que a gente pode implementar de processos e realmente é um tripé, né? Pessoas, processos e tecnologia, né? Mas pessoas, eu acho que a gente tem que dar uma lupa um pouco maior em relação a esses controles. Porque, assim, pelo menos as empresas que talvez, as pessoas que não têm noção, né, dos impactos do tema do cyberataque, muitas vezes enxergam a segurança como uma trava, né? Pô, não consigo mais passar uma planilha pelo WhatsApp, não consigo mais dar um print no celular, né? Então é bem importante realmente essa parte da comunicação, né? De realmente mostrar para os colaboradores que essas que o que se entende por trava, na verdade, vai proteger a empresa desses ataques, né? Pegando o gancho sobre essa perspectiva, né, o quão sensibilizar o colaborador
né, de todos os níveis e em qualquer operação, né, da Fabril ao escritório corporativo, a qualquer unidade de vocês, que vocês são gigantes e têm unidades espalhadas aí por diferentes polos, né, industriais do país. Um ataque ele pode ser aquele onde ele ocorre, de certa forma, ali o primeiro combate, tratativa e ok, né? Ele não necessariamente afeta sistemas, aplicações, processos, canais, mas ele pode ser, no caso de vocês, tão grave ao ponto de parar as operações Fabris, né? Quando isso ocorre, né? Ou e também para mitigar que isso ocorra. Me explica um pouco da metodologia de vocês, dado que, enfim, a gente sabe que as verticais são distintas, mas vocês operam em ambientes Fabris, né? Qual é a estratégia? Eu acho que a tecnologia da automação e a tecnologia da informação está cada vez mais integrada, né? Então, quando você entra no processo de automação, né, acho que um dos pontos principais é você ter uma visão do que realmente, que você comentou, né, o que é crítico para a automação que não pode parar, né? Então, fazer esse entendimento do processo produtivo já é um bom gatilho para você verificar quais são as prioridades que você tem que ter para ter controles para reduzir que eu perca um processo importante que é a disponibilidade. Dentro dessa jornada que a gente fez, né, a gente adotou um framework, uma norma, que é a IEC 62443, que ela traz algumas referências de controles que é para o chão de fábrica, para automação. E a gente passou a medir, né, como está o meu grau de aplicação de controles nessa normativa. E ali eu tenho uma referência para saber o quão longe eu estou da minha meta que a gente colocou, que é uma meta de apetite do risco da companhia. Então, ali você começa a fazer alguns processos, né? Desde a gente avaliar backup, desde fazer uma microsegmentação, igual você comentou, a câmera não pode estar junto com o meu equipamento de automação, não pode estar falando junto com a parte de tecnologia da informação. Então, e cada planta tem um cenário diferente. Então, você tem que mergulhar primeiro, né, no processo, entender na automação o que é crítico, para depois a gente ir desdobrando nos controles necessários, que pode ser um investimento em alguma ferramenta, um processo que precisa ser restabelecido, ou um exercício de uma parada. Se parar, qual é o protocolo que eu vou seguir? Legal, Então, acho que teste de intrusão, por exemplo, por como que exemplo, vocês um cenário, tratam? isso, ó, aconteceu isso, qual que é o protocolo de voltar? Para mim, assim, acho que você colocou numa divisão, né, do cenário, eu vou chamar corporativo, do industrial, a gente precisa olhar como um todo, né? Porque ambos aqui têm plantas, escritórios em países diferentes, com normas e legislações diferentes. Então, a gente tem que seguir essas condições, essas regras, e isso gera para nós uma visão um pouco difícil de condução, né? Porque além dessas normas eu tenho uma questão cultural também específica, né? De trato. Eu tenho países, eu tive recentemente agora num evento na Espanha, onde para mim foi uma surpresa que o pessoal da Europa está mais ligado à criação de normas, documental e palavras deles, o Brasil está mais desenvolvido na ação de proteção, né? Então, é algo que a gente, quando se fala de proteção, o ataque ele pode acontecer por uma câmera, ele pode acontecer por um cabo de rede, às vezes. Tem lá uma porta específica, como já aconteceu no aeroporto, num totem, que vocês devem lembrar que foi comunicado, né? Então, assim, é algo que a gente precisa trabalhar. A gente usa alguns frameworks também, o NIST, entre outros, para tentar se apoiar em algumas regras. A gente está agora passando lá na Europa pelo NIS 2.0, que também traz algumas obrigações para companhias que são listadas como de infraestrutura crítica, né? Os executivos, eles que passaram por um ataque, eles têm uma visão diferente do investimento em segurança. Para executivos que não passaram, não viveram isso ainda, estão um pouco distante desse cenário, é um pouco mais complexo de você conseguir demonstrar e conseguir que essas pessoas se engajem ao tema, né? E eu digo assim, que não é só o executivo, né? Toda a cadeia, todo mundo, os parceiros, os fornecedores, quando a gente fala do cenário industrial, a gente tem protocolos diferentes, tem sensores, tem uma série de questões. Quando eu falo, por exemplo, do meu segmento, situações que a cada dia fica mais difícil,
mas a gente tem que trabalhar junto com toda a cadeia aí, de parceiros, né? O time, com um time capacitado, um time que venha sendo preparado, né? A questão também que a gente usa bastante, tabletop, é algo que a gente trabalha bastante, porque tem pessoas que falam, né? Não é se, é quando vai acontecer um ataque, né? Eu não gosto muito dessa fala, Também mas não. mas é uma questão. Então, eu acho que é importante que todo mundo esteja preparado, porque quando acontecer, o que a gente vai ficar fazendo? A gente vai bater cabeça um com o outro, ou a gente vai sair dali tomando decisões mais assertivas para que a gente possa conter aquele problema. Para quem já viveu essa situação, é tenso demais, né? Porque você tem o corpo executivo, tem o mercado querendo saber o que você fala, em que momento, como que você leva. Às vezes não é tão simples você identificar o que está acontecendo, a causa. E aí é uma sensação de estresse muito grande. Eu falo que, né? Vocês passaram por algo Eu já nesse nível de passei, intensidade? eu já passei na minha outra experiência, né, na Braskem. A Braskem ela sofreu um ataque em outubro de 2020. Eu fui depois para a Braskem, tá? E depois eu fui tomar o entendimento quando eu cheguei na Braskem para que eu pudesse entender tudo o que estava acontecendo e trabalhar nessas questões todas que a gente está falando. Pô, tá bom, o mato está mais alto, está mais baixo, o que a gente tem que fazer para que a gente pudesse, de certa forma, porque o corpo executivo, tá bom, eu tenho investimento na sua mão, mas a cobrança é muito forte para que não volte a acontecer esse problema, né? Então, como você capturar tudo isso, só que eu entendo que é muito importante que o corpo executivo te apoie. Porque senão eu tenho alguns colegas, às vezes, que infelizmente são desligados de algumas empresas que sofrem um ataque, mas a empresa também não estava dando condição para que ele pudesse executar o trabalho, né? Então, quando eu cheguei, eu tive aí um apoio incondicional da companhia para que as coisas pudessem acontecer. Quando a gente pega empresas muito grandes, é difícil, porque como você vai chegar naquele país, naquela área, naquelas pessoas específicas, e geralmente as pessoas não querem nos ouvir. E você ter que trabalhar com essas pessoas num security by design, que eu acho que esse talvez seria a chave para que parasse um pouco essa questão, pô, segurança está me atrapalhando. Não, segurança não atrapalha, segurança ajuda, na verdade, né? E aí a gente está um pouco nisso, segurança by design. A solução já nascer, de certa forma, com o viés de segurança, porque é pré-requisito. Só que as pessoas não enxergam isso hoje. Quando eu preciso de um servidor, eu preciso da infraestrutura, eu preciso do servidor. Todo mundo entende que isso é um pré-requisito. Segurança deveria ser classificado como um pré-requisito também, né? Sabe por quê? Porque segurança é cultura, né? Não é tecnologia. Exato. Eu acho que transcende. Sem dúvida. A discussão. E a proatividade, né, do investimento tem que acontecer antes do evento, né? Muitas vezes o investimento vem depois do evento, só que aí já teve... E tem fatores mais complexos, né? Que a gente tem todo dia ataque inédito. Né? Então, todas as vezes que você colocou... Exatamente. Né? Então, não previsto. Exato. Ou tecnologias novas que estão chegando, como IA, por exemplo. Né? A gente vê possibilidades, né, de ataques que nunca foram feitos e que vão acontecer. O que faz diferença nesse momento? Além de ter serenidade, calma, né? E apoiar a equipe? Método, processo, que Acho mais? que tem que ter método, processo e, assim, quem é de tecnologia e de segurança, estudar sempre. Porque essas tecnologias estão chegando, né, elas vão acontecer, a gente sempre está sendo atualizado. Né? E quando isso ter uma visão de risco com mais a curto prazo. Porque a gente verifica que isso é uma possibilidade. E quando a gente verifica a possibilidade, ela às vezes se materializa. Estava vendo recentemente um ataque pelo WhatsApp. Né? E o WhatsApp... Brasil que utiliza como uma grande maior usuário do mundo, né? Então você verifica já que são ataques direcionados para o mercado brasileiro, né? Aí você verifica, você tem ferramentas que conseguiriam bloquear esse tipo de ataque? Uma, talvez não, mas talvez num conjunto de processos consiga te dar uma previsibilidade de tentar reduzir esse processo. Aí o que ajuda também é a nossa comunidade, né? Que acontece está acontecendo,
nosso grupo, pessoal, ó. E é um grupo unido, né? Exato. Um grupo de CISOs, né? Sim. Trabalham ali porque, enfim, aí É necessário. Trocam as melhores práticas. muito legal, Sim, muito legal. sim. E assim, tem a indústria certamente foi uma das mais impactadas positivamente com o tema da tecnologia, né? Acho que redução de custo, aumento de produtividade, acho que certamente sim. E vocês que já estão há bastante tempo aí nesse mercado, na indústria, como é que vocês veem essa evolução, né, até aqui, né, tudo que aconteceu, então, por 5G, indústria 4.0, utilização de drones, enfim, tudo isso até aqui. Mas daqui para frente o crescimento é exponencial, né, com a inteligência artificial. Então, conta um pouquinho para a gente o que vocês viram da indústria, o que aconteceu e essa preocupação que só aumenta, porque conforme vai aumentando a evolução tecnológica, aí aumenta a preocupação com a segurança, né? Se vocês pudessem comentar um pouquinho, contar um pouquinho do que vocês viram ao longo desse tempo. Eu vejo que assim, né, quando a gente fala de indústria, logo a gente pensa no ambiente legado. Algo que está lá há muito tempo, que é muito caro e que às vezes a gente não consegue substituir. E na outra mão, vou chamar assim, vem uma questão muito de querer surfar essa onda da tecnologia com a indústria 4.0, conectando muito a rede industrial, né? Algo que antes era proibido, não se falava em conectar, por exemplo, a internet numa rede industrial. Por conta de segurança? Exato. Sim, disponibilidade. Sim, disponibilidade. Sim. Mas eu queria pegar um gancho nisso depois. E aí, com isso, eu entendo que são desafios importantes para a gente lidar, principalmente com a IA, né? Pô, produção, tem hoje muita detecção. Eu perco matéria-prima por uma falha. Então, a inteligência artificial ela vem nos beneficiar por como corrigir isso e eu ser mais eficiente. Existem hoje parceiros, tecnologias que vêm nos ajudando numa microsegmentação, algo que traga um pouco mais, eu diria, de conforto neste processo, né? Mas a gente sabe que você pode fazer tudo certinho e mesmo assim você ter uma situação onde você vai sofrer um ataque, né? Por isso que eu acho que é um desafio importante, pensando aí na linha do tempo e futuro, eu vejo aí cada vez mais conectado, a gente está vendo tudo hoje, os carros conectados, está levando um chip, outras preocupações que me fazem pensar um pouco, né? Pô, tá bom, se um hacker invadir meu carro e, cara, ele frear o carro, nós estamos falando em indústria que não deixa de ser eu estou usando um hardware ali que pode sofrer um ataque, né? O quanto que a gente está preparado para isso, né? Eu costumo dizer para minha equipe, quem trabalha com segurança tem trabalho para sempre. Porque a cada dia uma vulnerabilidade nova, algo que você não conhece, algo que você precisa aprender. O uso da IA, para mim, também é um fator predominante no estudo dela, porque os hackers estão usando, então a gente também precisa usar essa ferramenta. É o que eu falo, às vezes não adianta você ter a melhor ferramenta, mas você não ter o profissional qualificado, você não ter a ferramenta implementada da melhor forma e você demorar demais para analisar e tomar uma ação. Então, tem algumas ferramentas que a gente faz uso hoje na Braskem que estão trazendo já esse diferencial que ela faz análise, só que ela não toma decisão. Sempre vai ter o ser humano ali atrás, avaliando aquela análise, ganhando tempo na avaliação para poder tomar uma decisão de uma aplicação, de uma regra, de algo específico que possa nos ajudar a nos proteger. Completando a sua pergunta sobre o que mudou, né, daqui para trás na indústria, né? Eu acho que um dos fatores que acho que virou a chave foi conectividade, né? Você tinha sensores, motores, talvez de forma individual, eles não tinham um sensor que transmitia essa informação para algum lugar, coletava esses dados para dar insights de melhoria de processo, de espaçar uma manutenção, porque hoje na indústria o custo de fazer uma parada geral, que a gente chama, né, que é uma parada geral programada, isso gera um custo financeiro significativo. Quando a conectividade chegou, os sensores começaram a chegar, a gente teve mais conectividade nos equipamentos de automação, os dados, né, as informações se tornaram mais visíveis para quem toma decisão e a gente conseguiu talvez ter um pouco mais de informação, que é o processo do 4.0. Né? Então acho que o que fez a diferença foi trazer conectividade para todo esse ecossistema. Né? E agora como a gente protege esse ecossistema todo conectado, que esse é o desafio que a gente tem agora. Né? Tudo conectado, eu tenho tanta informação, o que eu faço com ela?
né? Então, eu preciso ser mais eficiente com os dados que eu estou desenvolvendo e coletando. Mas eu acho que uma das coisas que eu vejo que realmente mudou a chave, eu diria que é a conectividade. Sensores, caminhões autônomos, é, maquinário inteligente, né, com muita tecnologia embarcada, né, ali, todo esse ecossistema que, a depender toda a parte de IoT industrial, né, porque tem a questão ali também de toda a infraestrutura de networking industrial específica para a realidade de vocês, a conectividade, né, diferenciada também para esse novo mundo. E a gente tem feito alguns projetos na vertical de vocês, olhando exatamente esse tema e esse periférico todo de dispositivos. E a gente tem feito projetos desenhando exatamente uma conectividade específica ali num universo, seja rede privativa, 4.5G e 5G, seja combinando isso com rede pública no universo de networking slicing, né, 5G já em portos, mineração e algumas outras verticais que a gente vem conversando. Então, indo nesta linha de raciocínio que você mencionou, vocês enxergam isso como também a evolução da conectividade, uma oportunidade para que a gente preserve e faça ali um isolamento desse fluxo de possibilidade de vulnerabilidade na entrada dos dispositivos? Você falou uma coisa importante, privada, né? Que a gente reduz o risco da exposição de uma conexão. Então, cada vez que você tem o controle da conexão e você tem a gestão, você facilita muito a vida de fazer controles, né? Então, acho que essa visão de como a gente vai trazer a conectividade para um processo crítico que você comentou, mineração, carros autônomos, né? Cada vez mais, se a gente tem a gestão do outro lado e parceiros, né, que dão visibilidade do que está acontecendo, a gente consegue escalar mais, né, conectar mais coisas, né? Então, acho que o caminho, né, que eu acho que a gente vai ter vai ser nessa direção. Desenhar junto, né? E a gente olhar a conectividade com segurança, o 5G, a criptografia ali embarcada, né? Não há dúvida, garantindo resiliência, disponibilidade, né? E compor ali com os diferentes tipos e alternativas que a gente tem da conectividade. A gente está totalmente à disposição para a gente fazer juntos esse desenho de projeto. Que bacana essa conversa. Muito bom, excelente. E, assim, a gente aprende muito. A gente é privilegiado. Nós também. A gente é privilegiado na posição que a gente está, porque aqui a gente está falando com provavelmente poucas pessoas têm condições e capacidade de estar ouvindo diretamente de CISOs, né, que atendem empresas desse tamanho. Bom, e assim, eu tenho certeza, tem muita gente aqui de vendas que vai assistir a gente, tá? Eu tenho certeza absoluta que se eles estivessem sentados aqui, eles iam fazer a seguinte pergunta. Para vocês, né, no processo de decisão de escolher o parceiro tecnológico que vai ajudar vocês nessa parte de segurança, o que é importante para vocês, assim, na hora da tomada de decisão? Eu defino em uma palavra que eu acho que é assim, ó, confiança. Eu acho que eu já vivi vários momentos em algumas empresas, momentos bons, eu diria mágicos em termos de resultado e momentos ruins. E você percebe que você tem bons parceiros quando eles estão juntos, caminhando com você nesses dois momentos, sabe? Agora, quando a gente fala especificamente de segurança, eu entendo que existem hoje milhares, talvez, de soluções, né? É até um desafio para a gente conhecer todas as possibilidades que a gente tem, né, no mercado e, com isso, fazer a melhor escolha, porque as soluções elas se sobrepõem. Você começa um projeto, às vezes, e pode acontecer uma série de situações, mas eu acho que importante é aquele parceiro que está com você, de fato, para o que der e vier. É lógico que todo mundo está querendo gerar resultado, né? E isso impacta essa situação, essa equação, mas eu diria que quem está do meu lado e quem eu confio, e pensando não só no serviço como em tecnologias, buscar realmente tecnologias de ponta que foram amplamente aí, testadas, conversar com um colega que já experimentou teve experiências com alguns parceiros ou com algumas tecnologias e que possa também te ajudar na tomada de decisão. Bacana, Eu acho que confiança e competência. Acho que são duas coisas que a gente tem que olhar para um parceiro. Porque quando a gente está num segmento de missão crítica, quando
acontece um problema, é pegar o telefone e saber que aquele lado do parceiro vai te atender, vai colocar todo o esforço para resolver um problema. Muito legal ouvir de vocês eu isso, tenho né? muitas perguntas aqui, gente, porque eu falei, é uma aula. E a gente também entende como uma grande empresa, né, com seu legado complexo, né? Vocês podem imaginar, nós vemos aí de uma privatização de muitos anos, ainda a gente carrega, né, Muitos sistemas legados. esse desafio sobre o âmbito tecnológico, convivendo com o mundo novo, né, com a importância quase que mandatória, né, de fato, da gente aplicar a inteligência analítica aos negócios de ponta a ponta, né, inovar o nosso atendimento do contact center às 1.700 lojas, mesmo nós sendo uma empresa B2C, vocês sendo uma empresa B2B, acho que a gente tem muito para trocar, e a gente conversa muito com o nosso CISO também, né, e faz as perguntas que a gente faz para ele, as respostas são muito parecidas com as que vocês trouxeram aqui, e para encerrar, se você me permitir fazer uma pergunta fugindo ao roteiro. Eu tenho mais um, você Então, encerra. uma e eu uma. Eu tenho uma Quero um curiosidade. olhar, tenho uma curiosidade. vai muito além de PJ, né, de CNPJ que a gente representa, né? Pessoas se relacionam todos os dias com pessoas e acho que a confiança também vai muito por esse caminho. Olhando o futuro incerto, porque todos os dias tem novidade, né, no universo de vocês, mas se a gente pudesse escutar de vocês que juntar duas mentes tão especializadas e brilhantes como vocês do setor, esse futuro que é incerto, mas se vocês pudessem recomendar aqui melhores práticas sob a perspectiva de todas essas dimensões, processos, pessoas, tecnologia, não importa a vertical de qual empresa esteja nos escutando aqui e não importa o tamanho também e o porte, né? Pode ser uma empresa PME, uma middle market, uma grande gigante como vocês, multinacional. Que recomendação vocês dariam para quem estiver nos escutando aqui? Pergunta de 1 milhão, né? Difícil, né? Mas eu acho assim, acho que a gente tem que começar a traduzir a tecnologia e segurança numa linguagem mais palatável, né, para todos. Né? Eu acho que isso acho que é o nosso desafio aqui, né, de estar falando de uma forma mais simples pro business, né, para as pessoas que estão fazendo a nossa relação, que aprovam o processo, a pessoa que vai lá, vai no poste fazer uma atividade com vocês da Vivo. Então, eu acho que alianças são importantes dentro de uma companhia, porque a gente vai conseguir alcançar as pessoas através da gente começar a traduzir o risco, né, que tem no dia a dia, fazendo um link para o dia a dia dela, que ela executa desde que ela acorda, que ela pega um táxi, ela pega um metrô, pega um ônibus e vai trabalhar. E ela tem que voltar saudável para casa. Nesse meio do caminho aqui, ela consumiu tecnologia todo o seu tempo. E como eu consigo fazer isso de uma forma mais segura e mais saudável? Né? E eu acho que a gente conseguir trazer esses pequenos cuidados do dia a dia dela, a gente consegue traduzir um pouco mais cuidado para a empresa como um todo. Igual o André começou, falou assim, basta um clique. É verdade? Né, que a gente pode ter uma ocorrência. Né? Como a gente reduz que aquela pessoa não clica naquela informação. Né? Eu falo que na indústria tem um EPI, não é? A gente tem que colocar o capacete, o protetor. Eu falo que segurança eu tenho um EPI digital. Então como é que está meu EPI digital em termos de conscientização para o meu público? Então lá a gente tem um hashtag EPI digital. Que bacana. Né? Então a ideia é começar a traduzir com uma forma mais simples e mais objetiva, né, pequenos mudanças culturais, né, que a gente consegue talvez fazer um mundo mais seguro, que é o meu propósito de vida aqui, tá? É deixar um mundo mais seguro. Legal. Né? Muito bom. Bacana. Eu diria que assim, ó, fazer o básico muito bem feito. Porque às vezes a gente vê empresas profissionais comprando diversas tecnologias, mas o que é básico não está se dedicando a devida atenção. Então eu acho que às vezes a gente sonha muito com um hacker que vai fazer algo mirabolante, né? Tem, é lógico, né? O Zero Day ali, algo que está saindo, uma vulnerabilidade que foi descoberta por um hacker que vai ser explorada, mas na maioria das vezes dos ataques acontecem em algo que já se sabe desde o ano de 2010 e que ninguém foi lá e tomou uma ação. Então, e também, eu diria, criar indicadores
das coisas que você implementa no seu ambiente, KPIs ali. Porque, pô, tá bom, eu tenho um simples antivírus, mas está instalado no meu parque todo? Qual é o percentual? Eu tenho uma solução de EDR, está lá também instalado? Minhas regras de firewall, eu tenho alguma coisa? Porque, às vezes, o ser humano erra, né? E quem é que está monitorando essas falhas para que, de fato, a gente possa tentar se antecipar a um problema que possa acontecer? Então, esse básico bem feito, para mim, se traduz nisso. A gente faz um trabalho que movimenta outras áreas, porque aí eu vou lá, a gente acaba incomodando um pouco, porque eu vou lá, a área de operação tem que cumprir determinados SLAs e os KPIs que a gente está colocando, a área de desenvolvimento a mesma coisa, né? O pessoal não gosta, a gente vai lá, coloca uma solução para análise de código, peraí, desenvolvi 20 anos dessa forma, você está dizendo que eu tenho que fazer diferente. Se eu tivesse que falar, é um pouco disso, sabe? Que o complexo vem depois, mas vamos fazer o básico bem feito, que eu acho que já é um alicerce importante para nós. Vocês foram super didáticos aqui na fala, sabe? Essa sopa de letras que realmente é complexa quando vocês conversam entre vocês. Sim. Mas eu que sou leiga e ele também, nós entendemos muito bem. bem. Essa didática de vocês Muito flui bom. bem. Olha, eu vou te falar, esse final aqui foi perfeito. Dava para encerrar, mas minha curiosidade não me impede de fazer uma Já pergunta. estourou, Isso, eu podia tudo. até fazer essa pergunta sendo aqui depois, mas eu chamada. sei que a nossa audiência vai ficar chateada se eu não fizer essa pergunta. É a computação quântica. Isso tira o sono de vocês? É uma curiosidade minha assim. Esse negócio da computação quântica parece abrir portais que não sei. Ou não? Sim, é uma preocupação, né? Eu acho que a gente também tem classificação de alguns riscos que a gente coloca, né? Que são riscos, não riscos inéditos, né? Mas são emergentes, né? Então, computação quântica, IA era emergente há 2, 3 anos atrás, virou um risco potencial, e hoje o computador quântico já é um risco que a gente está no radar para a gente olhar qual que é o nível de complexidade que isso vai trazer pro mundo, né? Para a tecnologia em si, né? Então, acho que um dos principais pontos críticos é a criptografia, né? Então ele tem um potencial, né, de quebrar a criptografia com um tempo recorde, né? Então como isso vai acontecer daqui para frente? Mas como é uma coisa que o mundo inteiro está olhando, né, a gente fica um pouco mais tranquilo porque isso Exato. quebra, né, todo o processo de uma indústria que a gente entende como tem hoje. Então da mesma forma que você tem um computador quântico sendo olhado para o lado negativo, a gente tem da mesma forma uma visão, né, de isso seguir, né, uma forma de ter uma criptografia antiquântica. Então, umas coisas que estão acontecendo é a redução do tempo do certificado atual. Então, você tinha certificado que você podia fazer por 5 anos, já caiu para 1 ano, e agora estão falando que vai ser 3 meses. Né? Por quê? O mercado está se preparando já para uma possível ruptura. Né? Então, a gente tem que estar atento com essa ruptura e, muito provavelmente, vão ter alguns remédios, né, alguns antídotos, né, para a gente se preparar para depois virar o jogo. Para mim, eu tenho preocupação sim, eu acho que certificado naturalmente é a primeira coisa que faz a gente pensar, porque, né, com a computação quântica seria muito rápido quebrar o que a gente tem hoje. Então eu acredito que a gente vai dar meio que um reset nesse processo de criação de certificados, né, de criptografia, porque a senha ela já não é há muito tempo algo seguro, até por isso que a gente precisa usar um segundo fator de autenticação, né? Mas eu entendo que essas mudanças que já estão acontecendo hoje, a própria Microsoft ali, ela já está indicando que não se use mais a senha, né? Que a gente mude o formato de autenticação. Então eu acredito que com a computação quântica, vem uma série de outras situações. Eu tive participando de um evento da Cisco, né, onde eles demonstraram que não adianta eu ter só um computador quântico. Eu preciso ter uma infraestrutura quântica. Se eu não tiver uma rede quântica, eu não consigo conectar as coisas. Exatamente. Eu vou rodar local. Como que eu conecto isso? E aí eles demonstraram já lá nessa apresentação que eles têm lá já a GBIC quântica, o equipamento quântico que eles estão fazendo testes. Então, eu imagino que isso não está muito distante de acontecer, né? Até eles falaram lá, uma coisa de 4, 5 anos, a gente está vivendo algo mais, não sei, a criptografia será algo diferente
do que a gente conhece hoje para trazer a proteção do tráfego, né? Porque no final do dia é isso. Tá bom, estou acessando um banco, minha comunicação com o banco ela está protegida. E se eu tiver alguém interceptando esse tráfego? Eu falo isso porque essa é uma preocupação gigantesca nossa também, né? Porque no final Não, telecomunicações, a vocês provêm isso, né? conectividade, o ataque vai acontecer ali, né? Nessa segurança da rede. No anti-DDoS há um Mas assim, pessoal, CIEM show de preparado. bola. Muito legal. Muito Obrigado, bacana. assim, ó, eu vou te falar, eu admiro, eu já admirava muito essa posição de vocês, tá? Da parte de segurança, CISO e tal. E depois dessa conversa aqui, minha admiração aumentou ainda pela simplicidade, pela forma, né, de colocar um tema tão pesado e tão complexo. Então, agradeço muito aí em nome da Vivo a participação de vocês. Tenho certeza aí que o pessoal deve ter gostado bastante. Mais um videocast aí, pessoal. Valeu! Obrigada. Valeu, eu que Obrigado. agradeço aí, Obrigada a todos. obrigado. Tchau.